Hoje tem Mengão! Hoje tem Flamengo! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa quarta-feira decisiva para o Flamengo na Copa do Brasil. Hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro lá no estádio Galo Cego e eu tô confiante na vitória de hoje e na classificação na Copa do Brasil, hein, nação? Daqui a pouco eu trago todas as informações desse jogaço de hoje. Tem também informação sobre Nicolás de la Cruz, irmão de De la Cruz, da declaração para a imprensa argentina de que De la Cruz deve voltar a jogar pelo River Plate. É isso mesmo, nação. Tem também informação, do goleiro Matheus Cunha. Flamengo que iria liberar o Matheus Cunha agora no meio do ano, desistiu, e ele só deve ir para o Cruzeiro no final do ano, na temporada 2026. Vou trazer também informação sobre o estádio do Flamengo. Muita gente aí já falando que o BAP desistiu do estádio. Estão querendo criar crise no Flamengo antes da decisão contra o Atlético Mineiro. É uma galerinha que adora uma crise no Flamengo, hein? Pelo amor de Deus. Essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, basta clicar na palavrinha inscreva-se, clicou, já tá inscrito, deixa o like aí também, deixa o hype aqui também embaixo, dá uma hypada no canal Wesley Flá 12 e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube e você ficar super informado sobre o Mengão. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Flamengo. Nessa quarta-feira decisiva, rapaz, hoje tem, hein? Flamengo e Atlético Mineiro e eu vou estar trabalhando, nação. Graças a Deus vou estar trabalhando, só lembrando que eu não vivo de YouTube, eu trabalho fora, trabalho à noite, na portaria, sou porteiro, trabalho à noite, vou pegar hoje 7 da noite. Eu entro justamente 7 da noite, na hora que vai estar iniciando a partida do Flamengo, mano. Pelo amor de Deus. É isso aí, nação. Fazer o quê, Tem que trabalhar para pagar as dívidas. Por enquanto, eu não vivo só de YouTube, O YouTube ajuda também aqui em casa, mas eu não vivo só de YouTube. Tem que trabalhar fora para ajudar a pagar as dívidas também. E peço a ajuda de você se inscrevendo aqui, deixando o like aí e acionando o sininho da notificação. E deixa o seu comentário aqui também no canal Wesley Flá 12. Cara, eu vou começar falando aqui do seguinte. Sabe a informação, de que, olha só, o Conselho Deliberativo do Flamengo, o COD, se reunirá na próxima segunda-feira para discutir a concessão do Maracanã, atualmente dividida com o Fluminense. Uma informação normal, que o Flamengo, o Conselho Deliberativo do Flamengo, o COD, vai se reunir na segunda-feira para discutir a concessão do Maracanã. Depois dessa informação, cara, surgiu um monte de burburinho, um monte de caça-clique aí falando que o BAP vai desistir do estádio do Flamengo, que vai devolver o terreno, vai querer o dinheiro de volta e que o Flamengo não vai ter mais estádio. Mano, galera, inicialmente não confie nessas repercussões negativas do Flamengo. Eles só querem criar crise no Flamengo. Eles adoram uma crise no Flamengo. Crise no Flamengo, cara, dá audiência, dá visualização, dá clique. Então essa galera gosta de criar crise no Flamengo. E tem também, a outra diretoria antiga que saiu, fica jogando gasolina na fogueira também. Então, nação, é o seguinte, cara, BAP já falou, vai construir o estádio. Ele falou, vai construir o estádio, mas com responsabilidade. E eu assino embaixo, mano, Flamengo não precisa sair de uma hora para outra, construir o estádio, vamos construir, levanta o estádio, aí se afunda em dívidas. Lembra do Corinthians? Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial. Vamos levantar um estádio, de qualquer jeito. 2 ou 3 anos depois construiu um estádio e tá aí, abarrotado em dívida, deve mais de 2 bilhões de reais. Esse estádio já custa quase 2 bilhões de reais, esse estádio do Corinthians. Corinthians afundado em crise, contrata e fica devendo, deve Deus e o mundo. E eu não quero isso para o Flamengo. Claro que eu quero o estádio do Flamengo, é lógico que eu quero estádio, é lógico que todo torcedor do Flamengo quer o estádio para o Flamengo. Só que, cara, eu quero um estádio planejado, um estádio organizado, um estádio que não traga dívidas para o Flamengo, que não afunda o Flamengo em dívidas e a gente volta a ser o que era lá atrás.
Tem que ter responsabilidade administrativa para construir esse estádio. Tem que ter organização e planejamento. Organização e planejamento que não comprometa a vida financeira do Flamengo. Se a gente construir um estádio e afundar em dívidas, a gente não vai mais poder contratar jogadores, igual está contratando agora. Então, mano, tem que ser um caso pensado, é o que eu falei, com organização e planejamento. Nem que leve 7, 8, 10 anos para construir. Nem que leve 7, 8 anos para construir, 10 anos para construir. Mas que seja construído com responsabilidade administrativa, com organização e com planejamento. Para que não afunde o Flamengo em dívidas novamente. Eu tenho um orgulho danado do Flamengo hoje, mano. Flamengo, eu acho que é o único clube da América do Sul. O único clube da América do Sul. Lá fora eu não sei, da Europa eu não sei. Eu não estudo lá, esses times de lá. Mas aqui na América do Sul é o único time que não atrasa um salário há mais de 11 anos. Há mais de 11 anos sem atrasar um salário, mano. Flamengo antigamente, Flamengo fingia que pagava e os jogadores fingiam que jogavam. Era desse jeito, mano. Hoje não, o Flamengo tá com planejamento em dia, tudo quitado, tudo certinho, não deve, o que deve paga. Então é isso, mano. E o Flamengo tem a concessão do Maracanã até 2044. Flamengo vai comandar o Maracanã junto com o Fluminense até 2044. Então a gente não precisa sair construindo o estádio sem planejamento, sem organização. Tem que ser um negócio organizado e planejado com responsabilidade administrativa, para que o Flamengo não caia em dívidas novamente, igual aconteceu lá atrás. A gente lembra do Landim. Landim sempre falava em negócio de SAF, em trazer uma SAF para construir estádio. Estádio, se for para trazer uma SAF para construir o estádio do Flamengo, eu não quero estádio. Se for para trazer SAF para o Flamengo, para construir estádio, eu não quero. Aí eu não quero, mano. Esse negócio de SAF aí, pelo amor de Deus. Flamengo consegue caminhar com suas próprias pernas. Flamengo esse ano, nação, pode arrecadar 2 bilhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões já é certo. Mas se o Flamengo conquistar títulos, ganhar Libertadores, ganhar Brasileirão, ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo pode chegar a 2 bilhões de reais. 2 bi, mano. Então o Flamengo consegue construir esse estádio com suas próprias pernas. Não precisa de SAF, mas precisa ter sim responsabilidade administrativa, organização e planejamento, para não comprometer as finanças do clube. É assim que eu quero o estádio do Flamengo, organizado, desse jeito. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se não concorda, deixa aqui também nos comentários. Eu gosto de ver os comentários de vocês, eu leio todos os comentários. Valeu, nação? Pois é, nação, e por falar em estádio, mano, Flamengo o mini estádio do Flamengo, né, lá no Ninho do Urubu, olha só. Base do Flamengo já utiliza mini estádio no CT do Ninho do Urubu. Olha só, o Flamengo já utiliza, né, as estruturas do mini estádio no CT do Ninho do Urubu. Recentemente, alguns treinos das categorias da base foram realizados nesse campo, né, que já está pronto. Os próximos passos são a construção dos vestiários e das arquibancadas. O Flamengo já emitiu todas as licenças para a construção da arquibancada, porém, falta aprovação da verba para a construção da obra. O projeto prevê o mini estádio, né, tenha capacidade para 2.000 torcedores e tenha 3 vestiários, sendo um deles para arbitragem. Há a ideia também, né, de uma estrutura com cabine ao lado da arquibancada para a transmissão dos jogos e placar eletrônico ao lado dos vestiários. Informação aqui do GE, show de bola. Mini estádio do Ninho do Urubu, quase pronto, né, nação? Mini estádio é para o futebol feminino e também para as categorias de base do Flamengo. Muito bom aqui, ó, show de bola. É isso aí, galera, show de bola mesmo. Nação, é o seguinte, vou trazer informação agora, né, sobre o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha. Olha só, Flamengo volta atrás e Matheus Cunha só chega ao Cruzeiro em 2026. Ontem eu trouxe essa informação para vocês, falei aqui para vocês em primeira mão, né, que o Flamengo não iria ceder o Matheus Cunha agora, pois o Flamengo está atrás de um goleiro, só que não conseguiu contratar o goleiro ainda. O Flamengo iria liberar o Matheus Cunha no meio da temporada para o Cruzeiro, só que o Flamengo não conseguiu a contratação de um goleiro, né, e com isso só vai liberar o Matheus Cunha agora para o Cruzeiro em 2026. Em dezembro agora vence o contrato de Matheus Cunha e ele vai atuar pelo Cruzeiro, ele que já assinou um pré-contrato com o time mineiro. Flamengo que está tentando a contratação do goleiro do Santos, né? O Rodolfo,
O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, goleiro do Santos. O Flamengo tá tentando a contratação desse goleiro do Santos, goleiro titular do Santos, goleiro jovem, né, nação, que tem muito futuro pela frente. Goleiro Gabriel Brazão, o Flamengo tá tentando a contratação desse goleiro. E é o seguinte, galera, vamos agora para as informações, né, do jogaço de hoje. Infelizmente eu não vou poder assistir, não vai ter live, pois eu vou estar no trabalho, como eu falei no início do vídeo, né, vou estar trabalhando hoje à noite, então não vai ter live aqui no canal Wesley Fla 12, hein, nação? E olha só, antes disso eu vou trazer informação do De La Cruz, é isso mesmo, irmão do De La Cruz, não posso esquecer dessa informação. Olha só aqui, galera, olha só aqui, ó. Carlos Sanches, irmão de Nicolás De La Cruz, declarou à imprensa argentina que o meio-campista do Flamengo deve retornar ao River Plate. Foi isso mesmo, olha só, abre aspas aqui para o irmão de Nicolás De La Cruz. Pela relação que ele tem com o Galhardo, o técnico do River Plate, né? Eu creio que o Nico vai voltar ao River, relatou Sanches, irmão do De La Cruz. Cara, ele pode voltar ao River Plate tranquilamente, mas que o River Plate pague por ele, né? Pague por ele. Flamengo desembolsou 80 milhões de reais à vista para trazer De La Cruz. 80 milhões de reais. E de graça ele não pode sair, né? Pelo amor de Deus, de graça ele não pode sair. Então, mesmo com um monte de lesão que ele vem tendo aí, um monte de lesão, fica mais no departamento médico do que em campo. É um ótimo jogador. De La Cruz é um ótimo jogador, mas quando está bem fisicamente. O que é difícil. É difícil ele estar bem fisicamente. Joga 2, 3 partidas e já vai para o departamento médico. Fica mais no departamento médico do que em campo com o Flamengo, infelizmente, hein? Foi um investimento absurdo que o Flamengo fez, 80 milhões à vista, e o cara não entrega tudo que a gente esperava dele, né? Pois só vive lesionado, infelizmente. Infelizmente, galera. E agora, nação, olha só essa informação aqui, ó, que eu vou trazer para vocês aqui agora, olha só. Flamengo nunca reverteu desvantagem fora de casa em mata-mata e tem missão de quebrar escrita nessa história de hoje, né, galera? Olha só, Flamengo joga nessa quinta-feira, né? Com missão difícil de quebrar uma escrita negativa para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Em sua história recente, o rubro-negro jamais conseguiu reverter uma desvantagem fora de casa em competições de mata-mata nacionais, desconsiderando o Campeonato Carioca, né? No Campeonato Carioca o Flamengo conseguiu isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Após a derrota de 1-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã, a equipe precisa vencer por 2 gols de diferença na Arena MRV, né, em Belo Horizonte, para se classificar no tempo normal, ou por um gol, né, para levar a decisão aos pênaltis. De acordo com o levantamento do portal GE, o Flamengo enfrentou 13 situações parecidas e foi eliminado em 11 delas. Em 2 ocasiões conseguiu vencer o jogo de volta fora de casa, mas sem o placar necessário para avançar. A única exceção parcial foi na final do Campeonato Carioca de 2001, quando o Flamengo perdeu para o Vasco como mandante por 2-1 e virou em 3-1 como visitante. Embora ambos os jogos, né, foram disputados no Maracanã, aquele tricampeonato do Flamengo, né, famoso, que entrou para a história com o gol de Petkovic na gaveta do goleiro Elton, né, nação? Aquele golaço de falta no goleiro Elton. O Flamengo venceu por 3-1 e foi campeão carioca. O Flamengo que havia perdido de 2-1 no jogo de ida, que era mando do Flamengo, e no jogo de volta meteu 3-1 no jogo de volta, só que os 2 jogos foram no Maracanã, né? Então não contou como ida e volta, assim, fora de casa, né? Mas é o seguinte, cara, Flamengo tá aí, né? Dá para reverter sim, Flamengo pode ganhar do Galo, tanto que já ganhou 2 vezes lá na Arena Galo Cego, já venceu o Galo 2 vezes lá, já venceu 2 vezes, uma vez no Campeonato Brasileiro ano passado por 4-2, né? 4-2 o Flamengo meteu na Arena Galo Cego, e na própria final da Copa do Brasil, em que o Flamengo venceu por 1-0 com gol de plata, 1-0, um gol de diferença leva para os pênaltis, e 2 gols de diferença o Flamengo se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Dá sim para vencer, cara, dá sim para vencer. E agora, nação, vamos aqui com as informações, né, desse jogo de hoje. Vou trazer mais informações sobre a partida de hoje. Olha só aqui, ó. O Flamengo já está em Belo Horizonte. O time desembarcou na cidade no início da noite dessa terça-feira e foi recebido por um grupo de 20 torcedores no hotel. Nessa quarta, o rubro-negro enfrenta o Atlético Mineiro às 19 horas na Arena MRV, valendo vaga
pelas quartas de final da Copa do Brasil. Olha só, nação, muita gente me perguntando: Wesley, como eu faço para assistir esse jogo? Esse jogo não será transmitido na TV aberta, galera. Não será transmitido na TV aberta. Você pode... eu vou dar uma dica aqui de um aplicativo que você pode baixar na Play Store. O nome do aplicativo é Partidas de Hoje. Você baixa o aplicativo Partidas de Hoje na Play Store e pode assistir essa partida ao vivo, com imagens e de graça, valeu? Olha só, nação, seguindo com as informações dessa partida, para esse jogo o técnico Felipe Luiz não terá Luiz Araújo e Bruno Henrique, vetados em função do desgaste físico, né? Sem o camisa 7, Plata deve ser mantido na partida na ponta direita, né? Como foi utilizado contra o Ceará. Na esquerda, Samuel Lino é o escolhido para a posição. Cebolinha volta a ser relacionado após se recuperar de uma tendinite e fica no banco. Pedro tem chance de retornar ao time titular. Com certeza Pedro deve ser titular, pelo amor de Deus. Deixar Pedro fora de uma partida dessa, vai colocar quem no lugar do Pedro? Quem? As laterais são as maiores dúvidas. Na direita, Varela pode voltar ou Royal ganha sequência como titular. Essa dúvida aí, entre Varela e Royal. Ayrton Lucas é o favorito para jogar na esquerda, segundo o GE. Na minha opinião, jamais. O favorito é o Alexandro ou o Vinha. Um desses dois. O Ayrton Lucas eu acho que não. Tomara que não, né? Olha só, nação. No meio, Alan deve entrar no lugar do Everton Araújo. Sem lesão, Arrascaeta será a peça mantida no time ao lado de Jorginho. Suspenso para o jogo contra o Mirassol no próximo sábado. O Jorginho está suspenso para o jogo do próximo sábado, né, nação? E olha só aqui a provável escalação do Flamengo. Vou trazer para vocês: Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na esquerda. Aí vem Alexandro ou Vinha. Na minha opinião, é o Alexandro ou Vinha. O GE está trazendo aqui Ayrton Lucas como titular. Na minha opinião, deve ser Alexandro ou Vinha na lateral esquerda. Meio de campo, Jorginho, Alan e De Arrascaeta. No ataque, Plata na direita, Samuel Lino na esquerda e Pedro no ataque. Essa é a provável escalação do Flamengo. Cara, é uma escalação que dá sim pra vencer o Atlético, mano. Olha a escalação do Flamengo. Basta os jogadores quererem jogar em campo, cara. Ah, mas o Luiz Araújo não tá em campo, Bruno Henrique não tá em campo. Cara, mesmo sem Luiz Araújo e sem o Bruno Henrique, dá pra vencer com esse time, mano. Olha o meio de campo do Flamengo: Jorginho, De Arrascaeta no ataque, Plata na ponta direita, Samuel Lino na ponta esquerda e Pedro no ataque. Dá pra vencer, mano. A defesa tá boa também, a defesa tá titular aqui, a defesa do Flamengo é titular. O único que não é titular aqui é o Alan. Pra mim é o Alan que não é titular aqui. O resto aqui todos os outros são titulares. Também o Luiz Araújo, que seria titular, também não está na partida. Mas dá pra vencer com esse time, mano. Se o Flamengo for pra cima, jogar forte, jogar com raça, jogar com ímpeto, entrar com sangue nos olhos, dá pra vencer sim. E eu tô confiante que dá pra vencer. Tanto que meu placar hoje é Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Flamengo vai meter 3-0, aí o Galo vai correr atrás e aí faz um golzinho. 3-1 para o Flamengo nessa noite de quarta-feira, e o Flamengo se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Esse é meu placar. Deixe o seu placar aqui embaixo e peço a você também que se inscreva no canal, deixe o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!